Eu tava vendo um vídeo, né, de madrugada, aí passou um vídeo na minha timeline, e um filho derramando um suco e tal, e aí o pai vindo pra brigar e fala assim, aí para o vídeo, aí olha pra câmera e fala, se fosse uma visita, como você trataria? Pô, velho, aquele vídeo me impactou. Falei, ó, se me impactou, eu sou cara chato pra vídeo, pra edições e tal, vai impactar também quem assistir e eu refizer ele. Aí eu cheguei de manhã, a Emília vem, a Adriana vem, a gente não sabia nem o que era. Falei, não, vem aqui, ó, você vai quebrar esse copo. Aí a Emília, como assim, Alexandre, quebrar meu copo? Amor, deixa comigo. Meu copo. Aí eu, Adriana, sem querer você vai esbarrar aqui, você vai quebrar, velho. Aí o vídeo que era só pra ser mostrando assim, tipo, Adriana, você quebrou o copo, tal, não sei o quê. Aí eu paro, aí boto em câmera, aí boto em preto e branco. E se fosse uma visita, sabe como seria? Eu vou mostrar como seria. Aí eu vou lá, me desculpa, fique tranquilo. Aqui eu limpo, não tem nada de mais não, porque é filho de uma visita. Ou seja, a gente sempre trata o de fora melhor do que a gente trata os de casa. E aí na mensagem eu emendei dizendo que ela me ajudou muito como mulher, eu era um pouco nervoso, eu sou estourado e tal, tava aprendendo muito com ela. Aí o vídeo bateu 45 milhões. Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca. Trago pessoas que amam o que fazem. E um pai raiz aqui hoje. Amei. Brigadíssima, Alexandre, por estar nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Por favor, se apresente pro pessoal. Eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui hoje, no Como Eu Me Tornei. Alexandre, ou Urso Branco, né, como eu sou conhecido aí nas redes sociais, aquele pai firme, aquele pai raiz, aquele pai que dá aqueles gritos no filho. E aí estou aqui para poder falar um pouco aí, né, de como tudo começou, como eu me tornei, né? Como eu me tornei? Primeiro, quero saber de onde é que veio Urso Branco. Fazem muito essa pergunta, inclusive vou até postar esse corte no meu Instagram, porque todo mundo fica nos comentários, por que Urso Branco, por que Urso Branco? Então, como eu me tornei Urso Branco? Urso Branco começou lá atrás, lá uns 15 anos atrás, 15 para 20 anos, quando eu era bem magrinho, raquítico, eu era bem raquítico, e eu comecei a treinar musculação. Demorei uns 3 anos para começar a ganhar uma carninha, aí quando eu comecei a evoluir, eu comecei a pensar em ser atleta. E aí nisso, o dono da academia um dia chegou e fez uma brincadeira com todo mundo no sábado. Vamos, cada um hoje é um animal, pra gente dar o máximo no nosso treino hoje. O nome dele é Dinho, inclusive, é o Edson, lá de Cosme de Farias. Todo mundo escolheu um animal, lobo, leão, águia. Eu sempre admirei o urso branco, porque se eu não me engano, é o animal mais resistente do universo. De resistência é o urso polar, que a fêmea, né, ela entra em gestação, ela entra, na verdade, né, em hibernação, e ela consegue ficar 6 meses sem se alimentar e não morre. 6 meses, sabe o que é isso? Então, ela aguenta uma gestação de 3 meses, depois pare o filhote, e isso durante, né, a estação do inverno, né, lá no Ártico, no Polo Norte, e aí ela tem o filhote, amamenta. Quando passa o inverno, 5 a 6 meses, ela sai. Agora também, ela aumenta o percentual de gordura dela em 95%. Então sempre fiquei muito, sabe, admirado com a história, né, da resistência do urso polar. Aí eu pensei, não, eu vou ser o urso branco. Aí comecei com Billy White, aí eu falei assim, não, por que vai ser em inglês? Se eu sou da Bahia, sou de Salvador, sou do Brasil. Eu falei, é urso branco mesmo, negócio de Billy White, não, o Whitey Bee, né, que seria o contrário. Aí fiquei um tempo com o inglês, eu falei assim, não, vai ser urso branco mesmo. E aí foi ficando. Pegou. Aí me tornei atleta de fisiculturismo, fiquei conhecido no meio como coach também, né? Ajudei muitas mulheres a emagrecer. E aí acabei indo pra esse lado de gravação de conteúdo, né? De paternidade raiz, que é o que eu realmente sou, né? Um pai raiz. Um pai raiz. Agora vamos lá, volta no tempo. Pequenininho, ursinho branco, todo pequenininho. Queria ser o quê quando crescesse? Rapaz, se eu falar, mas não, mentira, não tem nada a ver com... Eu tinha sonho de ser motorista de caminhão, de carreta, viajar pelo Brasil. Porque eu não conheci meu pai, né, biológico. Só conheci depois dos meus 32, 33 anos. Procurando no Google, achei meu irmão, né, uma história, inclusive também uma história muito bonita. E aí eu só ouvia falar que meu pai era motorista de ônibus de viagem. Você vê como já influencia, né? O quanto os pais, eles são reflexos para os filhos. Então, mesmo meu pai distante, sem eu conhecer ele, sem saber quem ele era, como ele era, mas só em ouvir falar de pequenininho ali, de minhas vós, minhas tias, minha mãe, minhas irmãs. Não, seu pai é motorista de ônibus, seu pai é motorista de ônibus. Aí eu acho que aí eu colocava, por exemplo, eu tinha uma jante de pneu de carro de mão, sem pneu, só o ferro. Eu colocava um cabo de vassoura, botava um prego atravessado, botava essa roda e ficava brincando de dirigir. E aí nisso já imaginando, não, vou ser motorista de ônibus, vou viajar pelo Brasil. E aí meu sonho quando criança era esse, era ser motorista de caminhão. Você sabe que a palavra jante só tem na Bahia, né? Jante? É roda, né? Por aí é roda, né? É aro. Só jante. tem aqui na Bahia. Interessante, não sabia isso não. Outro dia, foi. Tem um tempinho.
Aí, como foi esse reencontro com teu pai, Alexandre? O que é que você achou? Qual era a expectativa e qual foi a realidade? Então, Ju, na verdade nem eu sabia. Primeiro porque foi uma viagem incrível pra gente, né? Pra mim, pra minha esposa, ela que sempre topa minhas aventuras, também é aventureira. A gente foi pro Ceará de moto. De moto. Calma, que eu nem falei ainda qual foi a moto. Uma Phaser 150. Então, na época eu rodava iFood, na época da pandemia, foi logo pós-pandemia, não foi isso, amor? Foi logo pós-pandemia. E aí, eu pesquisando sempre, virava e mexia, pesquisava no Facebook e tal. Só que eu pensei o seguinte, vou pesquisar o nome, eu sempre pesquisava o nome de meu pai. Só que aí eu cheguei uma hora que eu pesquisei, aí deu assim, aprovado no concurso público da Polícia Militar do Ceará. Milton Josa da Silva. Eu falei assim, peraí, mas meu pai, meus cálculos, meu pai tem 80 anos ou perto. Meu pai não ia entrar pra polícia agora. Aí eu falei assim, será que é meu irmão? Ei, Milton, mandar um abraço aqui pro meu irmão que eu amo. Aí fui lá falar no Instagram, né? Milton Josa, aí achei lá, faixa preta de jiu-jitsu, não sei quantas medalhas. Eu falei assim, Tá no sangue. meu irmão, tá no sangue, velho. É o sangue do coroa, velho. Será? E aí, ó, será? Eu falei, ó. Aí chamei ele. E aí, meu amigo, oi, tudo bom, tal? Não, eu acho que nós somos irmãos. Eu sou aqui de Salvador. Não, meu amigo, não tenho irmão nenhum na Bahia, não. Todo brabo. Claro, né? Policial, tal. Inclusive, quero dar aqui meus parabéns que ele se tornou cabo recentemente da Polícia Militar do Ceará. Nossa. É um policial muito exemplar, inclusive, sou muito fã dele. E aí, eu nunca imaginei que eu ia dizer que eu amava um homem. Aí, Emília, amor, é seu irmão e tal. Eu falei assim, mas quando eu sentir a vontade eu falo. E hoje em dia eu falo pra ele, eu te amo, tal, meu irmão. E aí, interessante que eu falei assim, e aí, rapaz? Aí ele, não. Chegou em casa, aí foi falar com a mãe dele. Aí, tia Maria, né, que é a mãe dele, fez assim, não, seu pai deixou sim. Um menino e 2 meninas lá na Bahia. Como é que é? Ele correu. E eu já tinha descartado a possibilidade, né? Não 100%, aí ele veio. Aí eram as 11 da noite, ele chegou em casa, foi perguntar à mãe, aí, eu acho que a gente é irmão mesmo, mas quando foi vendo, a gente realmente era irmãos. E a gente amanheceu conversando, mostrando a mão, mostrando o pé, o quanto a gente tinha de coisa em comum. E aí pra mim foi muito, muito legal isso. A gente amanheceu conversando, vimos que tínhamos muita coisa em comum e que essa raça que eu tenho, eu me considero um cara raçudo, eu sempre fui um cara raiz, um cara, sabe, resistente, como o urso branco mesmo. Inclusive eu quis tirar meu apelido, depois comecei a gravar conteúdo de paternidade, minha mulher, não, amor, você vai manter o urso branco, é a sua história. E aí é realmente do coroa, velho. É de meu pai, né? Infelizmente ele faleceu no ano seguinte. Inclusive a Emília fala que acredita que parte do que fez ele permanecer nesse plano foi porque realmente eu tinha essa vontade muito grande de conhecer ele. Então ela disse que eu acabei mantendo ele um pouco mais nesse plano. Eu acredito também um pouco nisso. E foi muito lindo, porque quando eu falei pra meu irmão, eu vou aí te conhecer vocês, eu vou de moto. Ele ficou, como assim de moto? Aí ficou preocupado, mandei localização pra ele e tal. Ele não acreditou de início. Um maluco sair de Salvador com uma Phaser 150 vai bater em Fortaleza. Rodamos pra ir 1.200 a 1.400 km. E foi incrível, porque quando você viaja, Ju, as pessoas ficam preocupadas no chegar, mas não é o chegar. É o trajeto que é maravilhoso, né? É você curtir a viagem, a paisagem, as coisas. E aí, graças a Deus, eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado que me apoia em tudo e me apoiou nessa aventura. Inclusive, me cobra já. E uma das nossas maiores metas é a gente ir na Argentina de moto. A gente passar a Cordilheira dos Andes, Nossa. Ushuaia, Fé em Deus vai ser uma moto maior, né? Melhor, que fé em Deus. Não com a Phaser de novo. Vai sim, com certeza. Aí, como é que foi sua entrada, Alexandre, no fisiculturismo? Então, eu era muito magrinho, muito raquítico. E eu sempre... Na verdade, até os meus 17 anos, eu nunca me incomodei com o meu corpo. 16, 17 anos. Embora na escola eu sofria muito alugação. Naquela época não era bullying. Alugava, mosquito, não sei o que, macarrão de hospital. Era cada apelido. E eu botava também. Então ficava elas por elas. Só que o que me pegou um pouco foi que tinha um carinha... Você sabe que toda escola tem aquele cara que se acha o bambambam, gostosão, o melhor em tudo, né? E aí esse cara, quando me via, ele tinha assim, um físico legal, porque eu era raquítico, qualquer pessoa, qualquer homem perto de mim era forte. E aí, quando ele me via, ele dizia assim, pô, velho, parece que você tem AIDS, parece que você tem HIV, de tão magro. E aí, às vezes eu tava perto de uma menina que eu gostava, eu ficava morrendo de vergonha. E aí, quando eu via ele, eu passei a me esconder na escola. Eu me escondia mesmo, corria dele. Eu tinha medo dele, E aí, como o mundo dá voltas, né? E aí eu fiz assim, poxa, será que eu sou tão magro assim mesmo? Aí comecei a realmente a me incomodar isso, né? A partir dos 17 por 18 anos, eu ainda era muito raquítico. E aí eu pensei assim, quer saber de uma? Vou começar a treinar. Aí foi quando eu conheci esse dono dessa academia, né? Que rolou esse apelido. Aí eu tava cavando um terreno lá, que eu tinha comprado um terreninho no Carmo de Farias, ele me conheceu, e aí eu comecei a treinar. Aí fui gostando. E aí começou a vir aquela chama dentro de mim de não parar de evoluir.
Aí eu comecei a comprar revistas, né? Como todo jovem. Sim. A revista de fisiculturismo, na época, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Guy Green e tal, os caras, né, que estavam em alta na época. Falei, caramba, velho. Eu não dizia que eu queria ser igual a eles, mas eu queria chegar a um nível que eu pudesse ser assim, caramba, ninguém nunca imaginou que eu ia conseguir chegar a esse físico, a esse shape. Aí foi o que eu fiz, comecei a treinar, a suplementar. Comecei a estudar um pouco o meu corpo, estudar a evolução, suplementação, até que ponto a suplementação fazia efeito ou não mesmo, porque aí vem o tema esteroide, né? Então, quando eu cheguei a 74 quilos, eu estagnei. Aí chama de limite natural. Todo ser humano ele tem um limite natural de evolução. E aí eu vi que a partir dali em diante, pra eu saber que eu estava no meu limite natural, eu passei 2 a 3 anos no mesmo peso. Aí eu falei, não vai pra lugar nenhum. Aí foi quando eu comecei a estudar a possibilidade de fazer uso de esteroide, de hormônio, que é algo muito sério, tem que ter um acompanhamento. E aí eu comecei, né? Aí eu conheci um coach chamado Lucas Nástico, conhecido como Blausen, em Salvador. Inclusive eu nem sabia que ele era de Salvador. E aí perguntei se ele não queria marcar um dia pra treinar comigo, que eu era fã dele. Aí ele aceitou, eu falei, mentira. Aí a gente começou a treinar. Foi a partir daí que eu comecei a ter uma orientação de um profissional, que na época ele já tinha uma experiência a mais do que eu no meio, né? Como coach. E aí começou a me orientar e tal. A gente começou a pensar na possibilidade de competir. Aí foi quando eu fiz a minha primeira preparação, com muito medo, com muito receio, porque alguns que se diziam amigos na academia, muitos me diziam que eu nunca ia ser porque eu não nasci para aquilo, porque eu era muito magro, tá maluco? E quando me via fazendo pose na frente do espelho, aí, maluco, para dando risadinha, eu era muito alugado, velho, muito mesmo, na academia também. E aí, Alexandre, ainda não era o Urso Branco, subiu no palco, foi campeão baiano estreante, depois subiu de novo, foi bicampeão baiano. Depois se tornou vice-campeão brasileiro e campeão overall. E deu na cara de todo mundo. E aí, esses mesmos amigos, depois que eu me tornei coach também, que eu adquiri uma certa experiência, cursei também alguns semestres legal de educação física, passei a dar consultoria. Quem foi que veio pra querer consultoria? De graça. É de graça, Os amigos, sempre. Aí eu falei, o trabalho é assim, e o valor é esse. Mas vai me cobrar, você é meu brother, eu tô desde aquela época lá, lembra de mim? Eu falei, lembro sim, mas aí é meu trabalho, o valor é X. Se quiser, é isso aí. É brincadeira. E deixa eu terminar. Lembra do carinha lá da escola que me chamava e dizia que eu tinha AIDS? Eu tava fazendo um trabalho na época da política, né? Na frente do Colégio Ludviano, onde eu estudei em Brotas. Aí, daqui a pouco, eu tava lá administrando umas pessoas, né? Nos santinhos. Aí veio uma menina, fez assim, me veio de longe. Aí fez assim, moço, aquele rapaz ali mandou perguntar se você conhece ele. Aí eu olhei assim de longe e falei... Aí, com um pouco de demora assim, eu lembrei e falei, pô, parece que é o cara que eu tinha medo na escola. Aquele Zé Ruela. A mesma coisa. Só que, tipo, como eu era muito magrinho e raquítico, eu via ele assim, né? Só que dessa vez eu tava, 94 quilos, eu tava no meu auge, velho. Aí eu fiz assim, acho que sim, acho que a gente estudou aqui no Ludviano. E, pô, peraí, ele ficou com vergonha de vir falar, mandou a mulher dele vir falar. Aí ele veio, quando ele veio, ele falou assim, cara, eu falei com ela que era você, velho. Falei, rapaz, você tem foto aí pra mostrar ela como você era? Aí eu, tenho sim, aí peguei a foto e mostrei a ela. Só que ficou meio tenso porque ele falava e ela conferia, né? E eu tava de short jeans, a perna tava daquele jeito, tava no meu auge. Aí eu chegava a pegar 600 quilos no leg press. E aí e ele, não, amor, que não sei o que, ela... não sei o que, e eu percebi, né, ela dando umas olhadas e tal, e eu falei assim, rapaz, ele, pô, meu irmão, parabéns, velho, rapaz, você mudou muito, cara, que não sei o que, tô me sentindo até um frango perto de você. Aí, nesse dia, eu pensei assim, rapaz, o quanto o mundo dá voltas, velho, né? O quanto... Quando a gente corre atrás, é claro, né? Quando a gente procura a nossa melhora, né? É verdade. E aí eu passei a amar mesmo, assim, por um bom tempo, fisiculturismo. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo que essa questão do uso de esteroides, uso de ergogênico... Não existe esporte de alta performance com saúde, então você vai degradar sua saúde, você vai degradar seu organismo, e existe o bônus e o ônus para todo esporte, principalmente para o fisiculturismo. E aí eu vi muitos atletas vindo a óbito, não por uso de hormônio somente. A gente sabe que o fisiculturista, ele coloca o corpo assim a um nível muito extremo, sabe, de limites. A gente zera água, a gente zera sódio, depois da bomba de sódio no organismo. A última semana para subir no palco é surreal. Então, todos os fisiculturistas que vocês veem aí, bodybuilders, mulheres, wellness, Miss Bikini, sempre respeitem muito todos os que estão no palco, porque a gente passa por uma coisa que só quem passa consegue entender. A gente fica assim, sabe, realmente numa linha de algo super humano mesmo, sabe? Então, de zerar água, de ficar sem pão, de zerar carboidrato. Então, hoje a gente sabe que tem muita modinha no meio, mas para subir no palco não é para qualquer um. Como todo esporte, né? Um octógono, por exemplo, um lutador de UFC, de Muay Thai, quando fecha aquela tranca ali, sabe só que é só ele e o oponente. Então, qualquer atleta, sempre respeitem, porque sempre tem uma história
por trás, né? Tem sempre uma história de dificuldade. Eu mesmo que venho de família pobre, já passei fome e tal. Então, eu nem sempre tinha todos os artifícios ali, não tinha condição financeira, mas eu fui ousado. Então, tanto que eu tava, quando eu ganhei o overall, eu tava do lado, assim, de um cara que olhou pra mim e fez assim, o que perdeu pra mim, né? Fez assim, cara, você gastou quanto de GH? Eu falei assim, irmão, eu não sei nem o que é GH. Não, e quantas semanas, quantos meses de trembolona? Eu falei assim, rapaz, meu coach, ele nunca foi adepto a exageros, a extremismo, né? O Lucas Nástico, como eu citei. E a gente usava um pouquinho de trembolona nas últimas semanas, assim, 2 semanas antes do palco, só pra dar aquela finalização, porque é pra isso. Você não pode viver usando trembolona, porque é algo muito agressivo ao SNC, ao Sistema Nervoso Central. Eu conheço, por exemplo, atletas que usou, só subi no palco uma vez, eu subi 7, eu tenho 7 títulos. Só subi uma vez e até hoje se treme porque usou muita trembolona, chegou a sangrar pelo nariz. Então não é algo pra estar brincando, esteroide nenhum, né? Então existia sempre essa questão de eu estar pensando, pô, vai chegar uma hora, eu quero ver meu filho crescer, pô. Então, até que ponto vale eu colocar minha vida em risco, meu organismo, cair numa cama, ficar doente, não ver meu filho crescer por um esporte, né? Esporte esse que muitas vezes não é grato de volta. Né, federações a gente sabe que é um pouco complicado, né? Algum tipo de favoritismo e tal. A gente sentia isso nos palcos, né? Não em todas, mas a gente sentia. Então eu falei assim, não, você tinha que subir de um jeito, Ju, às vezes, que você tinha que realmente exagerar em algumas coisas, tipo até em dosagens, porque você tem que subir tão sinistro pra não correr risco de você, às vezes, ser ali, infelizmente, né? Não vou falar o termo roubado, mas às vezes até esse termo encaixaria bem. Mas você ser ali, de uma certa forma, injustiçado no palco, sabe? E como é que fica esse caso aí pra tratar o ego, né? Porque... Ah, foi complicado, viu? Eu tenho suspeita de TDAH, inclusive eu quero falar sobre TDAH, a gente vê muitas pessoas hoje na internet falando que é modinha, todo mundo tem. Não falem isso, realmente é muito sério o autismo. Eu tenho um sobrinho autista, eu tenho suspeita de TDAH, eu e meu filho, nós temos quase certeza, inclusive esse ano eu vou buscar diagnóstico, eu tenho quase certeza que eu tenho, inclusive eu tenho talvez um pouco de TEA também, eu tenho, sabe assim, muita suspeita, não é por TikTok, não é porque realmente eu converso com alguns profissionais. Antigamente não tinha o diagnóstico, né? Pô, agora hoje, você tem agora acesso. tem acesso, né? Então eu tenho quase certeza, então quem me acompanha aí vai acabar vendo durante esse ano, se eu tenho também, se eu não tenho, eu vou falar. Então, aí agora eu já me perdi, eu tava falando o quê? Do ego. Sim, pronto, obrigado, Ju. Então, a questão do ego. Minha esposa, ela percebeu que potencializava muito minha raiva, meu estresse. Não pra ela ou pra meu filho, mas acabava tendo colateral pra eles. Uhum. E aí percebeu que eu ficava muito nervoso quando usava os hormônios. Então, quando ela foi estudar, ela começou a pesquisar sem me falar sobre TDAH, suspeitas. E aí, tipo assim, 30 questões sobre pessoas com comportamental, a parte comportamental. Eu encaixava nas 30. Aí 29, 25. Então, não, sabe? E aí uma das coisas estava justamente... Já sei até que livro é. Não, Mentes Inquietas, Ana Beatriz Barbosa. O uso de hormônio potencializa quem tem, entendeu? Esse déficit, o TDAH. A gente potencializa também o hiperfoco. E minha cabeça sempre pensando 1 milhão de coisas. Tem noites que eu não durmo. Se eu começar, por exemplo, se vai acontecer algo grande no dia seguinte. Essa noite mesmo quase eu não durmo, fui dormir 4h40 da manhã. Toda vez que tem uma situação grande no dia seguinte, a minha ansiedade vai pro teto e aí eu quase não consigo dormir, às vezes eu amanheço. Talvez o diagnóstico com o medicamento correto vai melhorar bastante bacana, a qualidade de vida, né? Então, a questão do ego foi isso, deixar de usar os hormônios. Foi a parte um pouco difícil, porque você parar de ver as pessoas dizer que você tá com físico massa, físico impressionante, as pessoas te olhando, porque eu fiquei no físico que, tipo assim, minhas costas mesmo eram das costas mais bonitas que tinha em Salvador, no palco. Talhada, de tamanho, de detalhes musculares. E tem essa questão, a gente gosta de massagear o ego, de ver as pessoas elogiando e tal. E aí ver as pessoas te dizendo, nossa, você tá murchando, nossa, você tá menor, nossa, você tá magrinho, nossa... Parou, foi? Pô, velho. Os primeiros meses ajuda, tenso. Né? Não, mas não tem como, é realidade, pô, a vida é isso. E aí eu encarei, velho, falei assim, quer saber de uma? Só que eu me larguei demais. Aí comecei a ficar com a barriguinha, comecei a ficar meio murcho, mesmo assim, murcho de verdade. Falei, não, peraí também, eu não preciso também... E ao extremo. Vamos voltar aqui um pouco aqui, porque tem que encaixar aqui novamente, vai que mulherão do meu lado, eu não posso também, né? Aí voltei a treinar devagarzinho, voltei a diminuir um pouco mais a cerveja e tal. Aí a memória muscular, né, voltou. Aí hoje eu tô no físico, eu tô muito feliz com o meu físico hoje, sem hormônio, tô limpo já há 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 2 anos já? Eu sempre falo menos. Já tô há 2 anos limpo de esteroide. E se você também tem vontade... Pode ir que você vai conseguir, entendeu? Qualquer tipo de vício, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado. E existem muito poucos estudos sobre esteroide anabolizante, sobre esses hormônios sintéticos, sem contar
as fábricas clandestinas, que não tem o mínimo de higiene. Cada vez que estoura aí, né, as investigações que estouram, os laboratórios clandestinos, a gente vê coisas assim que, sabe? Falsificações, muita falsificação que eu tava Inclusive, vendo eu tive situações com labs underground que me deixaram com testosterona zero. Eu já cheguei a subir no palco natural, pô. Meu coach me deu um puxão de orelha, meu irmão, surreal. Falei pra você que tinha que usar determinada com acompanhamento e confiável, tá? Eu peguei e fui pelo mais barato e aí me lasquei. E aí quando eu fui ver, teve um também que me deu muita febre, muita febre, muita febre. Emília, não, você não vai usar mais, não vai usar mais. Então, é um mundo muito obscuro, velho. É um mundo, sabe? Então, quando eu vejo isso, eu falo isso, não é julgando. É admirando ainda mais os atletas, cara. Porque, infelizmente, a gente só tem dinheiro pra comprar aquele mesmo underground, entendeu? Então... Um sacrifício. É. E como é que Adra entrou nessa vida aí? Me conte. Rapaz, ele com 7 anos de idade, na verdade, sempre brinquei de fazer flexões em casa com meu filho, Não, né? como é que Adra entrou na sua vida? Ah, na minha vida? Sim, eu quero lá do início. Então, Aqui a gente é, como eu me tornei tranquilo. total. Você fala do meu primeiro casamento, a mãe dele e tal. Então, eu fui casado com 8 anos com Caroline, né, que é a mãe dele. A gente era muito jovem, muito novos e, claro, naquela questão de poucas experiências, muita briga. E a gente começou a pensar na possibilidade de separar. Na verdade, ela sabe que eu dei pra ela 6 meses. Eu dei pra nós, na verdade, né, pra não ficar aqui com um ar de julgamento. Falei, ó, se em 6 meses a gente não se alinhar, se realinhar novamente, a gente realmente vai ter que cada um ir pra seu caminho. Só que, como sempre, o outro lado acaba não acreditando muito, né? Porque a gente se separou muitas vezes e voltou. É, assim, é uma história muito complicada. E não se alinhava, só que eu a amava muito. Então, não era só questão de amá-la. Era questão de eu ter na minha cabeça, porque eu estudei com a Testemunha de Jeová, e eu tinha na minha cabeça de construir uma família. De ser um cara família e tal. Só que eu tenho o meu jeito, eu tenho um jeito muito complicado de ser. Hoje eu mudei muito, eu melhorei muito, porque a Emília me ajudou. Ela não decidiu ir embora, ela decidiu, ó, se você estiver disposto a mudar, eu tô disposto a ficar. Agora você tem que estar disposto a mudar. E isso tem a ver com os hormônios, por exemplo, porque ela sabe o quanto foi difícil pra mim largar os hormônios. Eu pensava assim, eu não vou usar hormônio pro resto da minha vida. Agora, claro, de uma forma saudável, sempre com dosagens baixas. Ela, não, amor, não te faz bem, você fica estressado, nervoso. Então voltando, né? A gente brigava muito, né? Eu e a mãe de Adrian. E eu disse pra mim, cara, eu cresci num ambiente de briga. Na época, meu pai, que é meu padrasto, né? Meu pai de criação, ele bebia muito. Graças a Deus ele nunca foi agressivo, mas minha mãe não suportava que ele bebia. Então a gente se escondia embaixo da cama, a gente ficava chorando. E aí eu dizia, velho, eu não vou dar essa vida pro meu filho. Se for pra estar com a mulher que eu amo e tá dando uma vida de brigas e agonia e gritaria ao meu filho, eu prefiro passar por esse sacrifício. E não foi fácil pra mim. Tanto que quando ela entrou na minha vida, eu falei pra ela, ó, não vai ser fácil, você tá disposta mesmo? E aí foi quando eu decidi realmente, quando a gente namorava e tal, a gente não falava de ter filho, a gente não falava de engravidar, nada disso, a gente realmente tava namorando ali e tal. Aí com 3, se eu não me engano, por 2 para 3 anos de namoro, foi quando ela não tinha possibilidade de engravidar, ela tinha um problema que eu não lembro qual é, só que acabou acontecendo. E aí a gente vacilou na questão da proteção de se prevenir, e acabou acontecendo, porque eu tinha essa certeza que ela não tinha chance de engravidar. Eu também fazia uso de hormônio já, então também diminui muito a possibilidade. Era pra vir mesmo, né? Então era pra vir. E aí foi quando ela me deu a notícia, inclusive a gente tava separado quando ela me deu a notícia. A gente tinha terminado. Ela foi pra um show, o White Wide, né, com as tias dela. E aí eu tinha a cabeça muito fechada pra isso, né? Eu sempre fui um cara assim, um pouco machista na época. Eu falei assim, não, tá, eu não gostava. Eu fui criado numa religião, né? Então eu não gostava, mas ela gostava. Aí eu não conseguia, sabe, tipo, respeitar isso, que ela gostava, e a gente tentar entrar num acordo. Então eu assumo que eu fui muito cabeça dura em algumas coisas. E aí a gente terminou. Aí no que terminou, passou uns 3 meses, a gente fez a conversar. Eu falei, eu tava determinado, tanto que eu já tava com outra pessoa. Tava com uma menina chamada Brenda, já tava namorando com outra menina. Tentando, inclusive, né, apaziguar ali meu coração, né, acalentar. O que é errado, nunca a gente deve fazer isso, né? Embora eu gostava de Brenda de verdade. Inclusive, quero mandar um abraço pra Brenda, que ela passou um perrengue, Ju, que misericórdia, tadinha, viu? A gente tava ali realmente ali numa paixão, sabe? Ela, principalmente, estava já num nível muito alto de apaixonada por mim. E aí foi quando eu recebi a notícia que ela tava grávida. E aí, não sei nem se meu filho sabe disso, mas quando ela falou, velho, eu acho que eu tô grávida. A menstruação tá atrasada e tal. E aí eu conversei com uma irmã minha e minha irmã fez assim, ó, você não vai deixar, é minha ex-cunhada, mas você não vai deixar o seu filho crescer na barriga de uma mulher sem pai, sem o marido do lado. Porque até a gravidez vai passar a correr risco. Sim. E inclusive foi uma gravidez de risco.
Ela teve risco de eclâmpsia, ela passou mal, desmaiou algumas vezes, desmaiou meu braço, eu levei ela de volta pro Hiperba na época aqui em Brotas. E foi uma gravidez bem complicadinha. Então, graças a Deus, eu decidi, né? Foi meio tenso, eu tive que terminar com Brenda. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu vinha já, né, naquele termina, volta, termina, volta, termina, volta, termina, volta. E aí, isso foi na época do namoro, foi quando eu descobri que ela tava grávida. Aí eu fiz o quê? Eu morava na época com um amigo, dividia uma casa, eu falei assim, ela vai dar notícia pra mãe, a mãe não vai, né, já sabe como é, né? Ela tinha 17 anos, se eu não me engano, na época, 18 já também. Morava com a mãe, a gente teve que dar notícia e eu já sabia que ia acontecer aquela conversa de que, ó, na minha casa, grávida, tal, não sei o quê. E eu falei, não, sua filha tá com cara homem e eu vou assumir ela. Ela vai morar comigo. Eu não tinha estrutura psicológica, emocional e nem financeira, mas eu encarei. E aí foi... Nasceu o pai raiz. Foi luta, foi labuta. Não, o pai raiz sempre existiu, né? Mas... Não, mas aí, graças a Deus... jogo a jogo, parceiro. Isso, aí quando eu quero... nasce é diferente. Verdade. E aí, graças a Deus, a gente achou um apoio do pai dela, né? Cosme, quero mandar inclusive um abraço pra ele. Ele foi um cara assim que me aconselhou muito, sabe, na época. E sempre foi muito imparcial. O que ela errava, ele chegava, ele falava mesmo, entendeu? Não faça isso, porque isso não se faz, tal, tal, tal. Porque ela não foi criada com ele, né? Foi criada mais com a mãe. Então, o pai, ele sempre teve mais aquela pegada mais raiz também, Cosme, né? Esse meu ex-sogro. E aí ele cedeu pra gente uma casinha pra gente morar lá na Polêmica, em Brotas, aqui pertinho. E aí, a gente morou nesse quarto-sala embaixo lá, tinha a garagem, né? Ele tem um prédio onde eles moravam e cedeu pra gente, nos ajudou muito. Mas ainda assim, eu acabei me afundando muito financeiramente porque eu me empolguei em comprar aquela coisa da empolgação de pai, né? Eu comprei berço, comprei as cômodas, comprei tudo, porque, pô, cara, é meu filho, velho. Então. O primeiro, então. O segundo não é mais assim, não, viu? E eu que o segundo você não né? tira nem foto direito. O segundo que eu te Sei não, viu, Ju? Eu, do jeito que eu sou intenso. É porque eu acho que vai muito da pessoa. Você vai ver, não. Eu espero, tô me esperando aí, né? Vir uma menina aí. Tomara que Deus abençoe em breve. Aí, for menina, como Deus quiser. Okay. Mas se for outro menino, pega esse shortinho que tá aí mesmo. E aí, Ju, a gente passou assim uma dificuldade porque a gente morava em uma parte da Polêmica que era um pouco tensa, né? E aí eu falei assim, não, é só saber chegar e entrar. Graças a Deus, sempre soube chegar e entrar e sair em qualquer lugar. Inclusive, quero mandar um abraço pro BK Rasta. Você conhece, né? Já teve aqui, não é? E aí... Ele correia. Dois amigos, dois brothers. E aí, na Polêmica, eu tive uma história de vida muito interessante porque eu trabalhava no Atacadão, na época, quando eu fui morar lá, que eles cederam casa pra gente morar, eu era repositor de mercadoria. E aí rolou um recrutamento interno pra se tornar estoquista, um cargo gerencial no Atacadão. E aí eu me candidatei, graças a Deus eu consegui passar, né? Com 8 candidatos eu consegui a vaga. Meu salário aumentou, aí foi que as coisas começaram a melhorar um pouco. Mas antes disso eu chegava aí pro trabalho andando, pô, pra poder economizar e na volta ter dinheiro pra comprar o pão, por exemplo. Então foi tudo muito difícil. Tanto que você pediu pra trazer até um objeto, quase eu trazia, a galinha pintadinha de Adrian. Ele tem uma galinha pintadinha que ele dorme com ela até hoje. Essa galinha pintadinha significa muito pra mim. Tanto que ele deu todos os ursos dele quando ele foi crescendo, né, junto com a mãe. Aí quando eu contei pra ele a história da galinha, ele falou, não, essa galinha aqui não, vai ficar comigo. E aí tá com ele até hoje. Ele vai fazer 15 anos e ele dorme com essa galinha até hoje. É muito fofinho. Porque, o que acontece? Essa galinha foi ali o divisor de águas de minha situação ali, não vou dizer de pobreza, mas de situação financeira bem crítica, pra uma situação que eu tava melhorando de vida. E a certeza de que eu queria dar o melhor pro meu filho. E eu fiz com meu filho o que eu tinha vontade que meu pai e minha mãe fizessem comigo um dia. Eu cheguei numa loja e disse assim, filho, escolhe o que você quiser aí. E aí ele foi andando, pequenininho, tinha 4, 5 anos de idade. Foi andando, aí escolheu a galinha. A galinha na época, a caixa, né, pra impressionar grandona assim, com a galinha no meio. E ele gostava muito de galinha pintadinha. Sim. Pai, eu quero aquela galinha. Na época era, acho que 299, 399. Só que há 15, 10 anos atrás, não, a tem 15, era 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, R$300 era muito dinheiro. Ainda é, viu, parceiro? Ah, hoje ainda é. Aí eu fiz assim, não, filho, é isso que você quer? Pronto, ele não aguentava nem carregar de tão grande, era maior que ele, a caixa. Aí ele foi pelo shopping andando com a caixa segurando, feliz da vida. Eu falei assim, cara, eu fiquei realizado, velho. Foi ali que Aí eu contei essa história pra ele. Ele falou, não, essa galinha aqui... Tanto que eu tenho um bocado de cartinha que eu faço pra ele. Desde novinho ele também faz pra mim. Ele dobra e guarda dentro da galinha. Então, é isso aí. E como é que você hoje reage, assim, ao pessoal que fala, você é muito brabo, você é muito bruto com seu filho? Então, vamos continuar nesse tema aí de Adria, quando eu me tornei pai, né? Eu sempre, tipo assim, quando eu recebi a notícia dela, né, que ela tava grávida, eu fui conversar com um amigo meu, Emanuel.
Emanuel falou assim, velho, sua vida acabou. Eu não sei nem se ele lembra que ele me falou isso, esse ordinário. Aí ele falou assim, porque você sabe, né, que os amigos, eles... Sim, sim. Os amigos que não pensam em ter filho logo, que pensam... Que eu também pensava em estruturar minha vida e tal. Só que às vezes não é como a gente quer, cara. E aí eu falei assim, cara, eu precisava de um apoio, o que eu ouvi dele foi, sua vida acabou, irmão. Véi, você sabe o que é um filho? E ele sempre foi um pouco exagerado, ele sabe disso. E aí ele sempre foi um cara muito pé no chão também. Sabe aquele cara que você vai chamar ele pra uma casa de praia, um final de semana, ó, me chame 3, 4 semanas antes pra eu me organizar, amor? Pra eu me estruturar. E é o certo, né? Eu sempre já fui um pouco mais afoito, mais ansioso pras coisas. Por isso que eu quebrei um pouco mais a cara do que ele. Então a gente é como se fosse amigo e irmão mesmo, sabe? Foi ele que a gente morou junto. Ela grávida foi morar com a gente e tal. A gente tem toda uma história. E aí, quando eu fui falar com ele sobre isso, aí eu peguei e recebi essa primeira pancada. E aí, depois comecei a ouvir outros amigos e colegas dizendo, velho, o mundo de hoje... E a gente mesmo dando educação, o filho vai pro mundo errado, vai pra vida errada. Aí eu pensei, não, eu não vou aceitar isso. O meu filho, ele tem que seguir o caminho que o pai determinar, que o pai ensinar ele a seguir. Ah, não, mas tem filho que já nasce com tendência pra ser marginal. Você acredita nisso, Ju? Não. Eu também não, velho. E aí tem pais que dizem, não, o pai e a mãe não tem culpa. Tem. O pai e a mãe têm culpa do direcionamento da vida que os filhos levam. Você sabe quando sua filha tá indo pro paredão. Você sabe. Você sabe que seu filho... Por exemplo, meu filho agora me falou ontem que tava indo pra casa de um amigo fazer um trabalho de escola. Esse ano, a gente tá no 9º ano, vai fazer 15 anos. Agora que estamos começando a afogar um pouquinho a rédea. Agora. Não existe nosso filho com 10, 11 anos tá na casa de ninguém. Nunca existiu. Tanto que ontem eu cheguei pra ele e falei... Inclusive é real isso, ontem. Cheguei pra ele e falei... Vem cá. A casa do amiguinho lá que você tá indo lá no condomínio Lauro de Freitas, lá perto da gente. O pai e a mãe vai estar em casa, porque se não estiver, você não vai. Eu confio, não é por não confiar em você, filho. Eu confio em você. Só que eu não sei dos outros, então também não vou julgar. Mas a gente tem que estar... Então, é essa proximidade, Juliana, que faz com que você evite que seu filho vá pro caminho errado. Vá experimentar algo ilícito, vá usar droga. Eu converso com meu filho sobre droga desde os 8, 9 anos de idade. Cocaína, maconha, tudo. Então, eu não vou falar o termo todo para o vídeo não acabar caindo, mas a gente tem que conversar com o nosso filho sobre sexo, sobre tudo. Sim. Eu sempre pergunto, você conhece os 3 melhores amigos de seu filho? Se não, já tá errado. Não só conhecer, como também conhecer e ainda puxar a orelha também se precisar. Então, eu acredito que os pais, eles passaram a se tornar omissos. Então, voltando, né? Meu filho com 8 para 9 meses ainda engateava. Eu já ensinava meu filho a terminar de brincar e guardar os brinquedos, cara. Então, tipo, aquilo ali foi enraizando nele ali uma disciplina, sabe? Eu brinco, eu bagunço, mas eu tenho que guardar. Jogar algo no chão, pegar celular, jogar no chão, dar piti, dar... Ah, nervosinho, negativo. Meu filho nunca chegou no shopping pra olhar uma coisa e dizer, eu quero... Não. Pai, é bonito, pai. Mas a gente vai comprar hoje, não, bora? Ele nunca reclamou. Sempre criei ele nessa linha. Então tem até uma história, né, com minha mãe, inclusive é uma guerreira aí, né, minha Maria Costureira, minha dona Índia, ela nos criou numa forma bem raiz, a gente apanhava muito mesmo, né, aquela época lá. Era normal. Só que eu perdoo ela pelo seguinte fato, a gente sempre foi de família pobre, passando muita dificuldade, a gente sempre morou perto de bocas de fumo, perto de caras, né, dos meninos bons naquela época. Só que naquela época existia mais respeito. Sim. Não se fazia nada, não se passava nada na nossa frente, a gente não via armas, mas a gente sabia que a gente morava perto. Então ela tinha muito medo, porque ela teve um tempo como mãe solteira de 3 filhos. Então ela tinha muito medo de a gente dar pra o que não presta. E aí ela achava que o refúgio era bater pra gente ter medo de ir pro mundo. Você sabe que naquela época era normal isso, né? Ô, parceiro, eu sei. Sabe, né? Então é isso. Só que eu pensei o seguinte, eu velho... sou um pouquinho mais velha que você. Eu não vou chegar a esse ponto com meu filho, mas eu também não vou ser aquele pai babacão que vai aceitar tudo. Então, jamais, por exemplo, hoje tem criança que chama a avó, chama a mãe de xinga, joga celular no chão, dá tapa na cara, pô, tem filho que dá tapa na cara da mãe, e aí, ô meu filho, não dói não. Não existe isso não, cara. E aí, na primeira malcriaçãozinha de meu filho, ele, como eu falei, com 6, 7, 8 meses, ele nem andava ainda, tava engateando, tava aprendendo a andar, eu já ensinava ele a engatear e guardar na vasilhinha dos brinquedos que ele espalhava lá. Aí fui ensinando a ele, sempre ensinando, sempre orientando, sem contar que eu conversava com meu filho desde a barriga da mãe. Todos os dias, antes de dormir, eu conversava com meu filho na barriga. Pra ele? Eu falava que eu ia ser o melhor pai do mundo, que ele ia ser amado, que eu ia dar tudo que eu pudesse pra ele, tudo que eu não tive. E aí, filho, como você tá hoje? E aí, como é que tá aí dentro? Eu conversava com meu filho todos os dias na barriga da mãe. Então, eu tenho certeza que quando eu decidi, né, a gente decidiu separar,
Desculpa se eu embolar um pouco aí os episódios, os tempos. Voltar pra sua viu? mãe. Rapidinho. Porque isso é muito importante pra mim. Essa questão de conversar com ele na barriga e tal, faz parte desse vínculo que eu tenho muito forte com ele. A família da mãe dele, parte, né, algumas tias, alguns tios, não sei se é a própria mãe dela, não aceitam até hoje o fato de Adrien ter escolhido ficar comigo com 5 anos de idade. Quando lembra dos 6 meses que eu dei pra ela? Que eu nos dei, lembra no começo do podcast? Eu falei pra ela, ó, com 6 meses não deu certo, pronto. Adrien percebeu. Ele tinha 4 aninhos pra 5 anos. E ele fez, pai, eu vou embora com o senhor. Cara, eu fiz assim, não, isso é conversa, é porque ele é muito difícil pra ele e tal. E por eu amar muito meu filho, eu tava muito sentido com aquilo. E eu falei assim, cara, não sei, velho. E sua mãe, eu vejo ela no final de semana, meu pai. Só que isso um trocinho de 4 aninhos, Ju. Eu falei assim, não, isso é conversa. Mas realmente, graças a Deus, meu filho, ele escolheu ficar comigo. Eu sou muito feliz com ele. Falo com orgulho, sim. Porque a gente sabe que não é normal, não é comum, entendeu? Não é por ela ser uma mãe ruim, não tô aqui pra falar isso. Mas ele escolheu, ele estava no direito de escolher. E o que eu pude fazer foi agradecer a Deus muito por meu filho ter escolhido ficar comigo. E realmente cumprido minha promessa que eu fazia quando ele tava na barriga dela. De fazer o que eu posso fazer. Meu filho é meu coração fora do corpo e dar o meu máximo pra ele. Porque, como eu falei, eu venho de família humilde, família pobre mesmo. A gente foi daquela época de comer café com farinha porque não tinha pão. E eu falei, não, vou dar tudo o que eu puder pro meu filho. Agora, claro, com limites, né? Pra também não se tornar aquele pai, aquela mãe. Exato. Aí, assim, Ju, com 1 aninho, meu filho tomou o primeiro bolinho na mão. 1 ano e pouquinho. Minha mãe presenciou, não gostou. Ah, como é que faz isso? Olha o seu tamanho e tal. Eu falei, minha mãe, eu sei o que eu tô fazendo. E aí foi que ela foi entendendo. E aí hoje eu tenho certeza que ela entende. Porque a disciplina, ela tem que existir. A correção também. A própria Bíblia fala isso, né? E qual foi o primeiro vídeo, assim, do pai raiz que estourou? Por incrível que pareça, não teve a ver com essa questão. Aliás, teve um pouco, né? O do café, não foi, amor? O vídeo do café. Eu tava vendo um vídeo, né, de madrugada, aí passou um vídeo na minha timeline de um filho derramando um suco e tal, e aí o pai vindo pra brigar e fala assim, aí para o vídeo, aí olha pra câmera e fala, se fosse uma visita, como você trataria? Pô, velho, aquele vídeo me impactou. Eu falei, ó, se me impactou, eu sou cara chato pra vídeo, pra edições e tal, vai impactar também quem assistir e eu refizer ele. Aí eu cheguei de manhã, a Emília vem, a Adrien vem, a gente não sabia nem o que era. Eu falei, não, vem aqui, ó, você vai quebrar esse copo. Aí a Emília, como assim, Alexandre, quebrar meu copo? Amor, deixa comigo. Meu copo! Aí eu, Adrien, sem querer você vai esbarrar aqui, você vai quebrar, velho. Aí o vídeo que era só pra ser mostrando assim, tipo, Adrien, você quebrou o copo, tal, não sei o quê. Aí eu paro, aí boto em câmera, boto em preto e branco. E se fosse uma visita, sabe como seria? Eu vou mostrar como seria. Aí eu vou lá, me desculpa, fique tranquilo. Aqui eu limpo, não tem nada demais não, porque é filho de uma visita. Ou seja, a gente sempre trata o de fora melhor do que a gente trata os de casa. E aí na mensagem eu emendei dizendo que ela me ajudou muito como mulher, eu era um pouco nervoso, e eu realmente sou estourado e tal, tava aprendendo muito com ela. O vídeo bateu 45 milhões. Foi mesmo. 45 e milhões. você sempre teve essa facilidade, Alexandre, de aparecer nas redes? Eu já tinha vontade de... Tipo assim, eu sempre imaginei, desde como coach, como atleta em fisiculturismo, trazer um benefício para a sociedade. Eu sempre quis ser influencer. Eu sempre quis ser influencer. Então, eu nunca quis ser, tipo, blogueiro, nada contra os blogueiros, mas eu sempre falei assim, não, eu quero influenciar pessoas de verdade, cara. Eu quero ser palestrante. Eu sempre tive esse sonho de agregar. Não é só pelo dinheiro, não é só para ser rico, entendeu? Até porque, como eu postei hoje até nos meus stories, riqueza pra mim é a paz. É a paz que a gente tem, a tranquilidade. A gente poder ir no mercado, encher um carrinho com o básico, pelo menos, uma merenda que a gente gosta. Isso pra mim é riqueza, de verdade. Então, eu queria ser influência de verdade. E hoje, andando na rua, no shopping com ela, com meu filho, e as pessoas, cara, é daquele jeito. Você tem ideia, Ju? Eu rodo aplicativo também, né, nas horas vagas. Agora eu tô rodando até um pouco menos. Eu já cheguei, por exemplo, aqui no Nordeste de Maralina, pô. Os meninos bons, armados. Me reconhecer no carro e dizer, cara, é daquele jeito, com a pistola na mão, pô. Não, você imagina, você gelar assim, e assim... Graças a Deus, nunca passei nenhum tipo de situação, assim, tensa. Né, eles sempre respeitaram, principalmente no Nordeste de Maralina, Santa Cruz. E aí o cara me viu com um passageiro e fez assim, cara, é daquele jeito mesmo. Sabe por quê, Ju? O traficante, ele não quer o filho no tráfico. O ladrão não quer o filho roubando. Por algum motivo da vida, ele acabou escolhendo aquele caminho, que não era apenas aquela escolha. Eu também não tô aqui pra, né, dizer que, é vítima. Não, tem como pegar uma caixa, vender um picolé, vender uma paçoca na sinaleira, a gente sabe que tem. Mas a cabeça de cada um é cada um. Então... A falta de um pai presente que tá muito grande, a gente sabe, né? Muitos
pais ausentes, né, nessa sociedade, nessa geração, e acaba acarretando, né? Eu não vou mentir, eu tive esses pensamentos. Só que era pensamento bem supérfluo, tipo, e se eu fosse? Pô, e se lá na frente será que um dia eu vou ser? Ela, não, acho que isso não. Porque tinha muitos vizinhos da minha mãe na época que dizia, sempre tem aquele vizinho que diz, né? Seu filho vai dar porque não presta. Seu filho não vai passar dos 18. Tinha uma vizinha mesmo que falava direto. Esse aí não vai passar dos 18. Eu dobrei a meta, viu? É 36, já tô com 37, graças a Deus, viu? Viu, vizinha? Então é isso. Inclusive, hoje é minha fã, viu? Quando me vê, me abraça, você é exemplo e tal, aquela coisa. Então, aquela coisa, né? Do mundo dá voltas. Então é isso, Ju. E vem cá, ECA versus pai raiz. Estatuto da criança e adolescente. Rapaz, o que eu vou falar aqui vai gerar uma certa polêmica, viu? Primeiro, como eu falei no começo do podcast, os pais são diretamente culpados pelos filhos darem errado na vida. Porque o ECA, em momento algum, o Estatuto da Criança e Adolescente ou as leis dizem não eduque, não discipline. Só que educar dá trabalho. Criar dá trabalho. Disciplinar dá trabalho. E dá muito trabalho. Nós que somos pais, a gente sabe. E mesmo a gente sendo ali rígido, a gente sabe que vai ter um trabalho, vai ter a pré-adolescência, vai ter a adolescência, é o que a gente tá vivendo agora com a Adria, e não é fácil. Essa semana mesmo eu tirei a foto de 2 cubas de gelo sem água nenhuma, e eu ensino ele desde novinho que ele tem que repor, a mãe ensina ele. Só que a gente sabe que vai acontecer. Só que tem situações que a gente não pode deixar chegar a ponto de acontecer. Então o ECA, ele diz simplesmente ali sobre mártires, sobre espancamento, cárcere privado, extrapolação em estar batendo na criança de um jeito que você vai deixar ela, né, ao nível de ter que ir para um hospital. Mas ele não fala, não pode dar palmadas, não pode dar um bolo, não pode corrigir, não corrija seu filho porque você vai ser preso. Só que os pais interpretaram desse jeito e passaram a se omitir. Que é mais fácil, né? É muito mais fácil você se omitir e jogar a culpa no governo, né? Jogar a culpa no Estado, né? Jogar a culpa simplesmente, não. Se eu educar meu filho hoje, eu vou ser preso. E eu cresci ouvindo isso, tipo, a partir dos meus 17, 18 anos já se falava disso, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não deixava mais os pais educar. Só que eu digo, se o filho der errado, quem é que responde junto? Eu era pequena. Quem é que paga o pato, né? Minha avó falou assim, né? Eu sempre morei com minha avó, e aí ela brigou comigo. Eu falei assim, vou morar com minha mãe. Aí ela... Vou sair de casa. Tá bom, bora. Arruma suas malas aqui agora. Leve tudo que eu vou te levar pra lá agora. Aí eu me escondi no quarto. Deixa pra lá, muda de assunto, sabe? Rapaz. Ela era brava. Uma vez ela me bateu, eu falei assim, vou falar no juizado. Aí ela, tá, você vai morar no orfanato. Então bora, amanhã de manhã eu já te levo pra lá, já pra você prestar queixa pro orfanato. Nunca mais eu falei isso. Pronto, fiquei quietinha, eu já aprendi. Muita coisa mudou, né, Ju? As pessoas falam muito dessa geração Z, que a geração Z tá todo mundo perdido, esses jovens. A culpa não é do jovem, velho. A culpa não é dos filhos, é dos pais. O problema, a raiz do problema está nos pais omissos, os pais que não querem educar, que não querem ter trabalho, que acham que os professores na sala de aula muitas vezes têm que educar, têm que corrigir. Eu morava no condomínio, que muitas mães tinham babá de final de semana. O menino passava a semana inteira com a babá e final de semana tinha outra babá. E tem aqueles pais ainda que dizem, né? Não trate ele mal, não corrija. Tem pai que vai pra escola brigar porque o professor chamar a atenção do meu filho, quem é você? Eu pago essa escola pra ele isso, pra aquilo, não sei o quê. E outra, pra passar de ano, viu? Se o menino vai mal, se o menino vai ruim, ainda mais se for escola particular. Alexandre, se surreal. Eu ficava o dia inteiro aqui conversando contigo. Com certeza. Vamos marcar Inclusive, ontem a gente fez até algo muito bacana, não foi com a Adri, a gente fez algo que os pais hoje em dia não fazem mais. A gente foi numa empresa muito antiga, em Cajazeira, chamada Eletrônica Almeida, inclusive é um dos nossos parceiros hoje. Tudo sobre instrumento musical, produtos eletrônicos. E levamos ele sem ele saber. A gente iniciou o vídeo em casa sem ele saber que a gente estava levando ele. E realmente a gente tá tendo um perrenguezinho com ele sobre ficar preso em assistir videozinho e tal. Pra você ver, né? Mesmo a gente ensinando tanto. A gente levou pra essa loja Eletrônica Almeida, lá em Cajazeiras 11. Inclusive, quero mandar um abraço pra Verônica aí e pra dona Agripina, né? São as donas da loja. E a gente levou ele lá pra dar um violão pra ele. E incentivar ele agora a aprender a tocar violão, porque já vai tirar um pouco das telas. Os pais antigamente faziam isso, davam um cavaquinho, davam um violão, davam um pandeiro, davam um teclado, né? Hoje em dia você não vê mais isso. Você só vê os pais reclamando. Então, inclusive, essa Eletrônica Almeida, que fica lá em Cajazeiras 11, tem uns preços muito bons, tem violão de R$300. Então, que meu filho não sai da tela. Dá um instrumento para seu filho, pô.
Fala assim, ó, o Faz um menino do violão direcionamento. sempre pega mais meninas, né? É um Eu falei bom pra Adriana incentivo. ontem isso. Quando você tá numa rodinha lá, quem sabe O tocar, cara ó, do Legião violão, Urbana, hein, o cara Ju? que sabe dançar, né? Sempre. O Legião Urbana, por exemplo. Pronto, É de lei, né? perfeito. Vocês têm muitos patrocinadores hoje, Temos, graças a temos. Deus, né, Comecei a falar por Alexandre? isso, né? Hoje, primeiramente, o Rancho do Cupim, eu sou muito grato ao Rancho do Você me Cupim, cara. convidou Tá e convidada. eu já apreitei. Tá sim, com certeza. Pode, a gente vai ter um bate-papo lá legal Vamos, também, sim. eu tenho certeza. O Rancho do Cupim Lauro e Salvador, pra mim, assim, foi uma das empresas que eu mais fiquei emocionado e feliz. Por quê? Como eu falei, eu passei fome na vida. Passei dificuldade. E seu Osés, quero mandar um abraço pra seu Osés, que foi o que abriu portas pra mim pro Rancho do Cupim, que é o mesmo grupo Sal e Brasa, do seu Nilton e seu Zezinho, né? Que tem uma história muito bonita por trás também, né? Que criaram, eles são donos do Sal e Brasa e criaram também o Rancho do Cupim, né? Numa pegada menos formal, aquela coisa mais rancho mesmo. E aí, quando eu fui pra fazer uma proposta, seu Zé já era meu seguidor, já conhecia meus vídeos, e aí abriu portas pra mim de um jeito assim, tipo, hoje eu vou pro Rancho do Cupim com minha esposa, com meu filho, a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, comer o que eu quiser. Então, cara, essa parceria pra mim foi muito significativa, e é muito significativa, muito importante. Sem contar que o Rancho do Cupim eu achava que era caro, eu passava na frente e sempre dizia, sabe aquele pensamento limitado? Não, Rancho do Cupim, quando eu bonito, passava na né? orla, Aí eu falei, não, aí a Emília, amor, você merece, vamos marcar um dia pra ir lá e tal. Aí eu fui com R$ 500 na conta. Eu falei, não, sobrando, hoje eu vou gastar o que tiver de gastar nesse rancho. Quando cheguei lá, R$ 44,90, velho. Você come à vontade. Rodízio de pizza mais buffet livre, com uma diversidade de pratos por o mesmo valor. E eu falei assim, não, como assim? Eu já cheguei a almoçar em lugares que era R$ 70, R$ 80 o quilo. Lembra, amor? Né? E aí, cheguei no rancho, gastei menos de 50 pra comer à vontade. Aí eu fiquei, não, eu tenho que mudar esse meu pensamento limitado, porque... E tu come, deu bem, sabe? Como bastante, viu? Então, um abraço aí pra seu Osés, do Rancho do Cupim, Lauro e Salvador. Perfeito. E o outro foi que eu conheci, que entrou na minha vida, que eu achei muito bacana também, Ju, foi o UTI do Ar. Eu não sou um cara raiz só como pai. Eu sempre fui um cara muito chato pra empresas também. Se hoje a gente fosse aceitar todas as empresas que chegaram pra fechar parceria com a gente tava com mais de 30, 40 já. Só que algumas a gente realmente descartou porque eu sou muito chato com isso. A empresa ela tem que ter credibilidade. Então, por exemplo, meu sogro tava com problema no ar-condicionado do carro dele. E eu fiz assim, poxa, e ele passando perrengue, velho. Foi enrolado por um, o outro cobrou mais caro. Aí ele não conseguiu fazer. Falei, não, eu vou pesquisar eu. Aí comecei a pesquisar. Aí comecei a garimpar. Aí fui para onde? O UTI do Ar. Cajazeiras 5 também, perto da Rótula da Feirinha. Cara, eu cheguei lá, primeiro, o atendimento. O atendimento prende muita gente, velho, né? Quem que não gosta de ser bem atendido? E aí toda aquela... Sabe, primeiramente você ser atendido pelo dono do estabelecimento. E ele também mete mão, ele suja as mãos lá. Eu falei assim, não, cara, surreal. E ele chegou e me mostrou aqui, ó, tá vendo que esses produtos? Tudo de primeira linha, tudo internacional, importado. Eu não trabalho com nada de segunda linha, nada barato, porque meus clientes têm que estar satisfeitos, sair daqui satisfeito. Então, a UTI do Ar, se você tiver qualquer tipo de problema no ar-condicionado do seu carro, do seu automóvel, aí a gente fica perdido, porque demora de dar problema, né? Mas quando dá, a gente fica, e agora? Infelizmente, tem muito picareta nesse meio. Eu descobri isso, infelizmente. E se surgir uma proposta massa pra Tigrinho aí? Já surgiu, 50 mil. E aí? Não Balançou, não? Muito. Balancei, não só balancei, como eu fiquei assim, falei, amor do céu. Foi 50 mil reais. E por que você não fez? Porque não tem a ver com o nosso nicho, com o que eu tô construindo, né? Eu acho que é algo que vai muito além do que 50 mil. Não só questão de dinheiro, mas essa questão de autenticidade, de autoridade, de influenciar de verdade. Imagina do nada eu aparecer nos meus stories ou no meu feed, jogue aqui com responsabilidade e não sei o quê. Falei, não. O que eu tô construindo é algo maior. Então vai além. Então, balança sim. Quem disser que não balança tá mentindo, tá sendo hipócrita. Fiquei balançado, 50 mil é 50 mil, entendeu? E não é pra mim, né? Como eu disse, né? Que eu venho realmente... Até hoje a gente ainda passa uns perrenguezinhos financeiros que faz parte. Mas é isso aí, a gente vai evoluindo devagarzinho. Os iPhones mesmo, a gente, graças a Deus, conseguiu trocar agora parcelando, mas a gente saiu do 13, já foi pro 14 Pro Max, ela já foi pro 13 Pro Max, hein, meu amor? E aí, a gente poderia ir pro 16, pro 17, teve gente, não, pega logo o 16, pega logo o 17, você é influenciador. Não é assim. Se eu tivesse pego o 17, eu não tinha comprado agora meu guarda-roupa à vista, graças a Deus. A gente tá precisando muito de um guarda-roupa lá, caindo as portas, caindo os pedaços. Então tudo é devagarzinho, com muita dificuldade, Ju. Entendeu? Obrigadíssima. Entendeu? Amei demais. Mas Posso falar só de mais um Sim, parceiro? Pode, deve. Que chegou recentemente, tô muito feliz. Ai. É muito conhecido lá, né? Eu moro em Lauro de Freitas, pra quem não sabe, tem gente que acha até que eu sou de fora da Bahia. Acarajé de Vilas. Ah, é? Eles são muito conhecidos lá, o acarajé é delicioso. E agora estão com a inauguração de um novo ponto, que vai ser dentro de um novo Lava Jato. Então eu não poderia deixar de falar aqui. O acarajé de Vilas vai ser agora dentro de um Lava Jato lá em Vilas mesmo. Acarajé Vilas Boulevard. Sigam muito.
O acarajé mais delicioso que a pessoa pode comer é lá. Eita, Vale a pena sair de Salvador pra ir lá comer um acarajé. Acarajé de Vilas. Perfeito. Inclusive também tá convidada, viu? Pra ir comer acarajé comigo lá, viu? Pronto, já vamos deixar a arroba A aqui inauguração também na a descrição. inauguração é no dia 1º de maio. O novo ponto deles, tá bom? Ah, 1º de maio, pronto. Eu vou estar no meio do mato. É? É. Mas vai voltar. Quando você voltar, você vai de lá. rango. Inclusive é perto do rancho, viu? Acarajé de Vilas, dá pra ir andando. A gente come no rancho, se tiver barriga, vai lá. Então, come o acarajé e volta lá pro rancho. Obrigada. Então é isso, só queria deixar só umas considerações finais, Ju. Deixar aqui ciente pros pais de que eles são, sim, diretamente influenciadores dos filhos. É aquela frase, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu estar com um cigarro fumando dizendo, meu filho, você não vai fumar. Dá palavrão dizendo, não, meu filho, ele veio dando palavrão, mas ele vai dar. Quando não estiver com você, quando estiver na escola com os amiguinhos, ele vai dar. E o principal de tudo, tente orientar seus filhos a serem seus amigos o máximo possível quando não estiverem com você. Porque a gente percebeu isso um tempo de Adrian. Adrian era um filho na nossa frente, mas na escola, às vezes, dava um trabalhozinho. A gente começou a conversar isso com ele, que não podia ter dupla personalidade, que isso era feio. Aí ele começou a entender. Falei, filho, você tem que ser o mesmo filho aqui, o filho lá. Principalmente quando você não estiver com a gente. O seu caráter é quando você não está sendo visto. Então ensine isso aos seus filhos. Tenham muito cuidado, porque os amiguinhos vai querer mostrar videozinho, né? Aqueles vídeos que não deve e tal, na escola. Então, infelizmente, a escola, ela tá ali para poder formar nossos filhos, mas também é um grande risco que existe hoje nas escolas. Exato. E orientar, respeitar, desde a tia da limpeza e aos professores também, porque a gente sabe que, né, que a falta de respeito aos professores está muito grande, né, hoje em dia. Eu trabalho com lavagem cerebral lá em casa, né? Ó, Todo o dia, termo. lavagem cerebral. Todo dia de noite a gente faz a oração. Ó, que legal. E aí eu sempre falo, né, com eles, eu quero, Deus, eu peço ao Papai do Céu que meus filhos sejam respeitadores, trabalhadores, estudiosos, gentis e educados. Aí eles já sabem, já os 5. Então isso pra mim é lavagem cerebral. Alguma Mas momento tem que vai estar entrar. inculcando, pô, tem que ir Funciona, inculcando. funciona. Obrigada, viu? É o verdadeiro trauma, né, Ju? Porque, tipo, o trauma do bem, porque... verdade. eu queria até, ainda bem que eu lembrei agora, tem a história de uma psicoterapeuta, de uma psicopedagoga, que ela é clínica infantil, e ela falou a história da árvore, né? Eu, por um tempo, eu fiquei me culpando, me julgando, tipo, será que eu sou muito rígido com meu filho? Será que eu pego muito pesado com ele? Será que eu não poderia ser um pai melhor, um pai mais bonzinho? Aí foi quando apareceu esse vídeo pra mim, ela dizendo, ó, quando a árvore tá crescendo, ela começa a entortar, você vai lá, amarra uma corda e puxa ela pro eixo. Aí ela vai crescendo, vai pro outro lado. Aí você amarra outra corda e puxa ela pro eixo. Quando o tronco firmar que ela estiver no direcionamento certo, você vai lá e desamarra as cordas. O que é que fica? A cicatriz, né? Fica lá a marca da corda. Então ela pegou, deixou claro no podcast que ela participou. Não existe educação sem traumas. Não existe você educar seus filhos sem ter algum tipo de trauma. Claro que a gente vai dosar isso, a gente não vai fazer como antigamente, que a gente sabe que era muito, né, mais rigoroso, mas vai existir trauma, e que seja traumas do bem. Que ele lembre, que ele sinta assim um medo, tipo, não. Eu sempre orientei a não ter medo de não fazer o que é errado, mas ele entender que fazer o errado não é pra ser feito mesmo. Meu filho já chegou a mim uma vez e falou assim, pai, eu merecia apanhar. Eu falei, não, filho, você não tem que merecer. Você tem que entender que tem que fazer a escolha certa na sua vida pra não precisar apanhar. Então é isso, às vezes a gente vai se julgar, mas se é aquele pai também bonzinho demais, aquela mãe bonzinha demais, boazinha demais, querendo colocar o filho dentro de uma bolha o tempo todo, não, ninguém encosta, ninguém toca. Eu conheço, por exemplo, um jovem que não sabe pegar um metrô sozinho com 17, 18 anos, pô. Eu acho que isso é um absurdo, né? Imagine. Então a gente prepara mesmo eles pro mundo, né? Perfeito. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Senão não encerra, né, Ju? Não, tá ótimo. Beijo, gente. Tchau, Até tchau. mais.